Irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditar sobre a Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos e amigos, as famílias que têm observado esse momento de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do profeta Daniel de uma maneira sintética, mas muito produtiva e de modo que seja edificante para as nossas vidas, para termos uma visão geral e ampla desta profecia, muito importante e significativa para os dias de hoje. E hoje nós começaremos o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. É a terceira das 4 visões que nós observamos na segunda parte do livro do profeta Daniel. Daniel tem 12 capítulos, nós já estudamos 8 capítulos, ele é dividido em 2 partes, isso aqui é só uma breve revisão. Ele é dividido em 2 partes, do capítulo 1 ao capítulo 6 e do capítulo 7 ao capítulo 12. Sendo que o capítulo 7 tem uma relação muito próxima com o capítulo 2, porque no capítulo 7 Daniel tem a primeira das 4 visões, dessa segunda parte do livro, que trata desses 4 animais, 4 bestas que representam 4 impérios que dominaram o planeta na antiguidade, sendo que um desses animais aponta para o império futuro, que virá o Império Romano restaurado. Da mesma forma, Nabucodonosor, no capítulo 2, teve um sonho que tratou basicamente do mesmo conteúdo, só que o sonho de Nabucodonosor teve um outro formato. Ele sonhou com uma estátua, e essa estátua apresentava elementos, metais diferentes, cada metal apontava para os mesmos impérios da antiguidade, e também nos pés da estátua, os pés feitos de barro e de ferro, apontam para o Império Romano futuro, que ainda haverá de acontecer, ainda não aconteceu nos nossos dias. E então, entendemos que Daniel viveu no contexto do cativeiro babilônico e ele foi levado para a Babilônia em 605 a.C. Chegamos no capítulo 9, a terceira visão. A segunda visão que Daniel teve foi do bode e do carneiro, que em algum certo sentido é uma especificação da visão do capítulo 7. E agora, no capítulo 9, nós vamos observar a quarta visão. Mas antes de começar, é importante dizer a terceira visão, né? Mas antes de começar, é importante dizer que o capítulo 9 pode ser dividido em 2 partes. Nós vamos observar a primeira parte, o momento em que Daniel ora ao Senhor e busca a Deus por respostas, e em outro momento observaremos a segunda parte, que é a visão propriamente dita, a visão das 70 semanas que foi dada a Daniel para o cumprimento na nação de Israel. Observe então Daniel, capítulo 9, vamos ler o verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então perceba que, mais uma vez, esta visão ela é datada, ela é do primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Este Dario é o mesmo Dario de Daniel, capítulo 6. Então esta visão que Daniel teve foi antes, muito provavelmente, daquele período, daquele momento em que ele foi lançado na cova dos leões. Daniel aqui já era idoso, um homem que já teria mais de 70 anos de idade, com certeza, talvez até 80 anos de idade, quando teve esta visão. Observe também que Daniel, ele estuda a Escritura, ele lendo o profeta Jeremias, ele compreendeu que eram 70 anos o período do cativeiro babilônico. Em 2 Crônicas 36 nos mostra que esses 70 anos têm a ver com 70 anos sabáticos que a nação de Israel não guardou e deveria guardar segundo a lei de Moisés. Ou seja, Deus assim calculou o cativeiro babilônico para a nação de Judá, e após os 70 anos essa nação retornaria. A ideia do Senhor era uma disciplina para o povo de Israel, especificamente o povo de Judá, e que após aquele período o povo retornaria para estar em Jerusalém, na Judéia novamente.
O mais importante aqui nesses dois versículos que eu gostaria de destacar é que mesmo que Daniel tivesse visões e interpretasse essas visões, e essas visões eram a revelação de Deus com profecias futuras, Daniel também estudava os profetas, estudava a Bíblia que ele tinha na época. Jeremias, ele foi um profeta que viu e presenciou o cativeiro babilônico, a invasão de Jerusalém. Então, Daniel era bem novo quando foi levado cativo e muito provavelmente ele tinha conhecimento das profecias de Jeremias, das pregações de Jeremias ainda em Jerusalém, quando Jeremias apresentava a vontade de Deus para o rei, de Jerusalém naquele momento, o rei da Judéia naquele momento, mostrando a necessidade de arrependimento dele, do rei e do povo. Mas como nem o rei, nem o povo, os sacerdotes se arrependeram dos seus pecados, veio então o cativeiro babilônico. Daniel conhecia, talvez não pessoalmente, mas tinha conhecimento da pregação de Jeremias, da profecia de Jeremias, e certamente influenciou sua vida com Deus. Aqui já, numa certa idade, Daniel está estudando a profecia. Daniel teria condições de adquirir os rolos da escritura da profecia de Jeremias e estava analisando para saber quando terminaria o cativeiro. E esta oração que nós vamos observar aqui de Daniel, no capítulo 9, tem o propósito exatamente de suplicar a Deus para que Deus realmente liberte a nação de Israel. Não que Daniel não confiasse na palavra de Deus escrita por Jeremias, mas poderia ser que Deus ampliasse o prazo. Deus é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele poderia querer ampliar mais o prazo. Esse pode ser um dos motivos da oração de Daniel, mas também há um segundo entendimento do porquê Daniel estava orando aqui, pedindo a Deus para que mandasse de volta o povo de Jerusalém para a terra, os judeus voltando para a sua terra, a terra de Israel. Esse segundo motivo, esse segundo entendimento tem a ver com as deportações, as vezes em que os judeus foram trazidos, levados cativos para a Babilônia. Houveram 3 momentos em que várias levas de judeus foram levados cativos para a Babilônia. Por exemplo, Daniel foi a primeira leva em 605 a.C. Depois de Daniel, desse período em que Daniel e vários foram levados cativos, houve uma segunda deportação anos depois, em 597 a.C. Perceba que nós estamos num calendário histórico, moderno, ocidental, onde os anos retrocedem até chegar ao ano 0, que teoricamente é o ano do nascimento de Cristo. Ok? Então, por isso que estamos retornando nas datas. Então, de 605 a.C. para 597 a.C., segunda deportação, e a terceira e maior deportação foi em 586 a.C., que é a data que marca efetivamente a destruição do templo, dos muros e a invasão mais agressiva da cidade de Jerusalém. Então, contam-se, no entendimento de Daniel, nós estamos aqui analisando, contam-se esses 70 anos de cativeiro a partir de 605, a partir de 597 ou a partir de 586. Se contar a partir de 605, já estava bem perto do término do cativeiro. Então Daniel estava orando a Deus para saber quando seria o período de retorno. Afinal de contas, foram vários anos entre uma deportação e outra, em que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Daniel estava suplicando a misericórdia de Deus para que, por exemplo, esse cativeiro terminasse logo, que fosse contado a partir de 605, por exemplo, ou como Deus estava previsionando o retorno dos judeus. Esse era o grande motivo de oração de Daniel. Daniel interessado com a libertação do seu povo, e ele sabia que do povo judeu viria o Messias, viria o Senhor Jesus Cristo, que salvaria a humanidade da condenação dos seus pecados. Então Daniel tinha esse entendimento e por isso orava ao Senhor pelo retorno da nação de Israel do cativeiro. Olha então o versículo 3, Daniel 9, verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade,
iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então Daniel ele descreve bem o que aconteceu no período da história dos reis de Judá. Os reis não obedeceram ao Senhor, consequentemente, o povo não guardou os mandamentos, os sacerdotes não estavam cumprindo o seu papel do ensino da palavra de Deus e de oficiar os cultos segundo a lei de Moisés, de modo que isso trouxe a ira de Deus contra a nação de Judá. Lembrando que o reino de Israel foi dividido em duas partes, por causa dos pecados de Salomão e também dos erros de Roboão, seu filho, o reino do norte e o reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel foi levado cativo em 722 a.C. pelo Império Assírio, império que veio antes do babilônico, que nem é contemplado aqui nas visões de Daniel. Mas foi avisado, houveram profetas que pregaram para o reino do norte, Israel, mas o reino do norte não se arrependeu, não buscou o Senhor, houve o cativeiro. Houve então ameaça de invasão ao reino do sul, reino de Judá, também pelos assírios, em 701 a.C., mas o rei Ezequias orou e suplicou misericórdia ao Senhor, e Deus deu mais uma oportunidade. Só que depois de 701, o povo não buscou ao Senhor, o povo não se arrependeu, os outros reis não buscaram ao Senhor, de modo que Deus decidiu pelo cativeiro para que o reino de Judá também fosse levado cativo. Ou seja, houveram muitas oportunidades na história do reino de Judá. Eles viram o reino de Israel, o reino do norte, sendo levado cativo pelos assírios. Eles viram o juízo de Deus próximo deles e não se arrependeram dos seus pecados. E é isso que Daniel está confessando. Temos cometido pecado, e o pecado foi não guardar a palavra de Deus, e o pecado foi desobedecer ao Senhor. E foram enviados profetas para pregar, mas o rei, os pais, o povo não quiseram ouvir a pregação. Irmãos, isso aqui é um modelo de como Deus age. Deus agiu assim no reino de Judá, de onde viria o Messias, e realmente veio o Messias do reino de Judá. No entanto, o povo não se arrependeu. Hoje não é diferente, Deus age da mesma forma. O Senhor envia pregadores, agora com a internet, com as redes sociais, mais pregadores ainda têm apresentado a palavra de Deus no mundo, mas parece que as pessoas não querem ouvir a mensagem da palavra do Senhor, a simples mensagem da palavra de Deus. O povo não está arrependido dos seus pecados, não está buscando a Deus como deveria buscar, da maneira que Deus ensina na Escritura. Então, Deus vem com o juízo. Mais uma vez, não duvido de que esta pandemia que estamos vivendo hoje seja o juízo de Deus contra a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, de modo geral, não se arrepende dos seus pecados, não busca Deus. Pelo contrário, a humanidade está secularizada e baniu Deus da sua vida. Só que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E o Senhor está mostrando com este vírus o quanto Deus é poderoso e presente na vida da humanidade. Então, o profeta ora a Deus, confessa os pecados e suplica a misericórdia de Deus. Interessante como Daniel tem entendimento do seu lugar como pecador dentro do plano de Deus. O verso 7 diz assim, Daniel 9:7: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. Daniel não estava chateado, indignado, porque com 15 anos ele foi levado cativo para a Babilônia. Talvez seus pais foram até mortos. Se não foram mortos, no mínimo ele foi distanciado da sua família e teve a sua adolescência, embora não existia esse conceito de adolescência na antiguidade, mas esse período de adolescência que Daniel viveu foi bem diferente do que ele viveria em Jerusalém se não houvesse o cativeiro babilônico. Mas em momento algum ele demonstra chateação com Deus, amargura com a atitude de Deus. Em momento nenhum Daniel culpa Deus porque com 15 anos ele foi levado cativo para a Babilônia e sofreu o que teve de sofrer, vários momentos difíceis. Pelo contrário, Daniel entende e reconhece a justiça de Deus
e a vergonha do pecador. Como ele diz aqui no verso 7, a nós pertence o corar de vergonha e a Deus a justiça. Temos que saber diferenciar as coisas, irmãos, e assumir o nosso lugar de pecador. Somos pecadores. A culpa das desgraças na humanidade não é de Deus. A justiça é de Deus. E se Deus pune a humanidade com uma praga ou com situações difíceis, não é porque Deus é mau de modo nenhum, é porque o Senhor é justo e retribui ao pecador aquilo que o pecador merece. A oração de Daniel mostra uma atitude de um pecador arrependido que busca a graça, a misericórdia e o favor de Deus, que se expressa aqui no retorno do cativeiro babilônico. Essa deve ser a nossa atitude, buscar a graça, a misericórdia e o favor de Deus, mediante a nossa situação de pecado. Deus se agrada de corações quebrantados e contritos, mas Deus despreza o soberbo, o orgulhoso, aquele que culpa Deus pelas desgraças, aquele que culpa Deus pelas situações difíceis. Observe então que Daniel repete isso no verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Daniel reconhece que o pecado dele, da nação de Israel, dos líderes governantes, é uma vergonha diante do Senhor. E cabe ao pecador reconhecer isso. Daniel estava intercedendo pelo seu povo, mas muito provavelmente muitos desses reis não estavam arrependidos dos seus pecados. Muitos deles já haviam morrido, mas eles não estavam arrependidos nem contritos. Pelo contrário, o pecador que não se arrepende, ele culpa Deus das desgraças. Ele não reconhece. O pecador que não se arrepende não reconhece Deus como juiz, a justiça de Deus diante dos pecados dos homens. Olha o verso 11 agora, Daniel 9:11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O grande pecado da nação foi não obedecer à lei de Moisés em vários itens e requisitos. Nós mencionamos aqui um exemplo. Israel não guardou o sábado, o ano sabático, por isso 70 anos de cativeiro, cada ano sabático não guardado, foram 70. Mais uma vez, não foi só o ano sabático que eles quebraram outras leis ali da lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, o servo de Deus, e por isso Deus deu a maldição prescrita na lei. Nós temos isso registrado em Levítico 26, Deuteronômio 28, onde nós temos a lei a lei das bênçãos e maldições. Ou seja, quando o povo obedece à lei, recebe a bênção de Deus. Quando o povo quebra a lei, recebe a maldição de Deus. É óbvio que o Senhor deu oportunidade de arrependimento para o povo, mas o povo não se arrependeu. O povo não ouviu a voz dos profetas, dos pregadores da antiguidade. Resultado: disciplina, juízo de Deus. E aqui nós observamos claramente que essa disciplina ela é apresentada na lei de Moisés. Lá na lei de Moisés diz que se o povo não obedecesse, guardasse a palavra de Deus, aquela lei era a revelação que eles tinham de Deus na época, eles seriam levados cativos por um povo que não falava o mesmo idioma e teriam suas mulheres mortas ou escravizadas, seus filhos mortos e escravizados, não teriam mais a sua plantação, perderiam a posse da sua terra, pelo menos por um bom tempo, ou seja, teriam muitas maldições nas suas vidas de um cativeiro por uma nação estrangeira, porque não guardaram o mandamento do Senhor, a palavra de Deus. Deus cumpriu aquilo que falou. E é interessante que essa lei foi registrada por volta do século XV a.C. E essa situação aqui de Daniel está ocorrendo por volta do século VI a.C. Perceba então que foram aproximadamente 900 anos que Deus deu de oportunidade para que a nação de Judá
arrepender-se do seu pecado. Mas os israelitas não se arrependeram e então a maldição da lei de Moisés se cumpriu primeiro no Reino do Norte, em Israel, século VIII a.C., e depois no Reino do Sul, Judá, no século VI a.C. O Senhor Deus, Ele é misericordioso. O Senhor Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, mas no tempo certo que o Senhor determina, quando não há arrependimento, Deus envia o juízo. Isso aconteceu com a nação de Israel, a nação de Judá, e acontece com todo servo de Deus que se mete em muitos pecados terríveis na sua vida. Deus vem e disciplina, como é dito lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Olha então ainda em Daniel capítulo 9, novamente Daniel repete no verso 13, Daniel 9, verso 13, como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Todo esse mal foi cometido, o povo não guardou a lei de Moisés, e Daniel revela que até esse momento o povo não tem se humilhado diante de Deus, não tem buscado, implorado o favor do Senhor para que Deus tenha misericórdia. Está faltando isso, misericórdia. Na verdade, está faltando o pedido por misericórdia, o humilhar-se diante de Deus, o buscar a face de Deus arrependido, mesmo depois de tantos pecados que o povo cometeu. Não havia essa atitude de humilhação perante o Senhor. E Daniel está fazendo isso aqui, representando o povo, buscando as misericórdias do Senhor. Olha o verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então Daniel suplica a Deus que tenha misericórdia, que afaste a sua ira da cidade de Jerusalém e do povo, e que Deus restaure o povo, Jerusalém, novamente a uma situação excelente de povo de Deus, que proclama a mensagem de Deus, para que os povos ao redor não vejam essa vergonha da nação de Israel. Por fim, olha o verso 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel apela às misericórdias de Deus. Daniel não apela à justiça própria deles. Por quê? Porque eles não têm o que ofertar a Deus, nem fidelidade para ofertar. Um detalhe muito importante é que ele apela à misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia deles. É pelo nome de Deus, não é pelo merecimento humano que Daniel está pedindo, para que eles retornem para Jerusalém, para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Outro testemunho maravilhoso de Daniel aqui é que mesmo Daniel sendo um homem de Deus, buscando a Deus desde a sua idade mais tenra, ali com 15 anos, desde onde nós sabemos da história de Daniel, ele tem desde os seus 15 anos buscado a Deus em santidade, em santificação, em adoração a Deus com sinceridade, mas ainda assim ele se coloca no meio dos pecadores, não arrependidos, orgulhosos, que não suplicam a misericórdia de Deus. Ele se coloca no meio deles e os representa diante de Deus, como se ele fosse um pecador, como aqueles pecadores que estão longe de Deus. Nós sabemos que ele não era, pelo testemunho do próprio livro do profeta Daniel. Uma atitude de humildade, uma atitude de alguém que quer restaurar o povo. Isso serve para nós, porque em muitos momentos a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, ela pode estar vivendo em pecados. E a atitude de alguns, quando vem à igreja vivendo em pecados ou em erros, é sair, é abandonar, é pensar da seguinte maneira: olha, eu sou um crente, eu busco a Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu não posso estar vivendo no meio de um povo tão pecador assim. E sai. Essa é a atitude de muitos. Mas na verdade nós devemos orar pelas igrejas, naquelas que pelo menos têm um fundamento bíblico. Nós devemos orar por elas e orar para que outras que não têm um fundamento bíblico venham a ter também.
e assim está investindo na nossa igreja, tentando ajudar em oração, tentando resgatar, tentando de todas as formas possíveis, lícitas e sem causar tumultos e confusões, tentar ajudar para que a obra de Deus se aperfeiçoe cada vez mais. Eu sei, obviamente, que às vezes é muito difícil, às vezes é quase impossível, devido às situações que acontecem, mas pelo menos devemos tentar, tendo esta atitude de Daniel, de uma pessoa que se identifica com aquele povo que está imerso no pecado, no sentido de representá-los diante de Deus em oração, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus livre, para que Deus abençoe aquele povo. E então Daniel diz no verso 19: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel pede a Deus perdão, Daniel pede que Deus ouça, Daniel pede que Deus atenda a oração e haja segundo a misericórdia dele. Perceba que Daniel foi um homem importante no reinado da Babilônia, como conselheiro do rei Nabucodonosor, teve muito próximo de Nabucodonosor, intimidade com Nabucodonosor, e também foi muito importante, está sendo muito importante no reinado medo-persa. Mas Daniel, em momento algum, pensou em resolver essa questão de uma maneira rebelde, confrontando as autoridades, de forma nenhuma. Ele não pensou numa sedição, numa rebelião, ele não pensou em enfrentar aqueles poderes, de forma nenhuma, e nem foi a mensagem que Deus deu para ele. Pelo contrário, Daniel, em oração, suplicou a Deus resposta para o cativeiro do seu povo. Irmãos, isso é muito importante para nós. Nós muitas vezes queremos resolver as questões políticas da nossa nação com brigas, intrigas e alguns talvez de modo extremado até com revoltas. Deus queira que isso nem aconteça, mas pode vir a acontecer. Quando na verdade, não só Daniel, mas vários momentos na Bíblia, nós percebemos que a luta dos crentes é através da oração, quando nós intercedemos a Deus e suplicamos a Deus que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia dos crentes em Jesus que vivem no Brasil, e suplicamos que o Senhor nos abençoe e abra as portas para a pregação do Evangelho e para influenciar a sociedade de modo pacífico com a mensagem da palavra de Deus. A oração de Daniel nos traz muitos ensinos e nos mostra como devemos proceder no meio de situações tão difíceis, suplicando a misericórdia e o favor de Deus. A partir do verso 20, nós vamos observar a profecia das 70 semanas de Daniel. E vamos perceber qual a relação dessa profecia com esta oração que Daniel faz no início do capítulo 19. Mas por hoje ficamos aqui, suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a termos a sabedoria de Daniel, a estarmos buscando Deus em oração, a misericórdia de Deus por nós, pecadores, tendo o entendimento que Deus é soberano sobre tudo, que só Ele tem o poder para resolver as questões mais difíceis que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te ajude, que a palavra de Deus aqui do profeta Daniel seja uma bênção na sua vida. E suplico a Deus que o Senhor esteja fortalecendo a todos e os conservando com saúde na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até breve.